Não sei porquê, deve ser porque eu sou docente e coordenador da Liga Acadêmica de Clínica Médica, né? Então, assim, hoje eles me pediram para falar sobre insuficiência adrenal, que é o tema da minha aula. É muito mais interessante que insuficiência respiratória, certeza absoluta, né? Então, a adrenal é um órgão que é extremamente importante, indispensável à vida. Meu currículo aí, não tenho conflito de interesse. E o que a gente vai falar hoje nessa aula, então, eu vou abordar conceitos, o que é insuficiência adrenal. Acho importante abordar isso, já que tem muito aluno aí de primeiro e segundo ano. Então, alguns conceitos básicos sobre a adrenal. A etiologia, as principais causas, né, de insuficiência adrenal. O quadro clínico, quando que a gente deve suspeitar, qual é a apresentação da insuficiência adrenal, como que a gente investiga e como é feito o tratamento. Ok? Se alguém tiver qualquer dúvida durante a aula, por favor, pode ficar à vontade de me interromper, que eu não vou brigar não. Então lá, insuficiência adrenal. Começar com alguns conceitos. Então, o que é insuficiência adrenal? A insuficiência adrenal ela é a deficiência de hormônios produzidos pelo córtex adrenal. Principalmente dentre eles os glicocorticoides. Quando a gente fala glicocorticoides, a gente está falando de um hormônio chamado cortisol, tá? Que é um hormônio que ele é fundamental, ele é indispensável à vida. Se você não tiver cortisol, você bate as suas botas. Então é muito importante que a gente tenha uma adrenal funcionante, né, e que tenha um nível de cortisol suficiente para manter o nosso metabolismo. Quais são as ações desse hormônio tão importante? Por que ele é indispensável à vida? Então, ele é um hormônio que ele estimula a proteólise, a quebra de proteínas. Ele estimula também a lipólise, então a quebra de triglicerídeos em ácidos graxos, né, acaba fazendo a quebra do tecido adiposo. Estimula a quebra do glicogênio no fígado e a produção de novas moléculas de glicose a partir de precursores, né, oriundos da proteólise, da lipólise. Então, tudo isso resultando em aumento da glicemia. Então, ele é um hormônio que ele é catabólico. A função dele é aumentar a oferta de nutrientes para você conseguir combater alguma situação grave na sua vida, alguma situação de estresse. Então, você tem um trauma, sofre uma cirurgia, tem uma infecção grave, você precisa garantir que todos os seus tecidos, todas as suas células recebam nutrientes em quantidade suficiente para que eles consigam enfrentar esse desafio, né? Consigam se nutrir e enfrentar esse desafio e assim passar tranquilamente por essa situação de estresse. Então, além de aumentar o catabolismo, que é o que a gente está vendo aqui, ele também inibe o anabolismo. Então, também é um hormônio anti-anabólico. Ele acaba inibindo também, tudo ao contrário, né? Inibe a produção de proteínas a partir de aminoácidos, inibe a produção de tecido adiposo, né? Triglicerídeos a partir de ácidos graxos, inibe a produção, a glicogênese, né? A produção de glicogênio a partir de glicose. Então, ele inibe a construção de tecidos. Então, a função dele é ofertar nutrientes para você conseguir passar tranquilamente por uma situação de estresse. Portanto, se você passar por uma situação de estresse, uma insuficiência respiratória, né, uma pneumonia com sepse, qualquer situação importante que você tenha um estresse fisiológico grave e não tiver cortisol, vai faltar nutrientes, isso vai atrapalhar a alimentação e a função de vários dos seus organismos e tecidos, e isso vai fazer com que você tenha maior morbidade e mortalidade. Você morre. Tá? Então, se tiver uma infecção grave com deficiência de cortisol, você vai morrer com muito mais facilidade do que se tiver um nível de cortisol adequado. Por isso que a gente fala que o cortisol é um hormônio indispensável à vida. É quase impossível você sobreviver a situações de estresse sem ter um nível de cortisol adequado. Tem gente que até fica bem fora de situação de estresse, situação de repouso, vocês aí sentadinhos, tranquilos, todo mundo saudável, numa boa, pode até viver bem fora de situação de estresse sem o cortisol. Embora vai ter alguns sintomas, tá? Mas se passar por situação de estresse, provavelmente vai morrer se não tiver cortisol suficiente. Por isso que esse é o hormônio adrenal mais importante, mais indispensável à vida. Então, inclusive em situações de insuficiência adrenal, é ele que a gente repõe primeiro, como vocês vão ver a seguir quando a gente fala de tratamento. Então, só uma breve revisão, né, da anatomia e da fisiologia das adrenais. Então, as adrenais são essas glândulazinhas pequenininhas, ficam em cima do rim, esse feijãozão aqui, na verdade só serve para segurar a adrenal no lugar, né? Você pode dialisar e substituir isso aí facilmente, né? Então, serve para segurar a adrenal na posição dela. A gente tem duas adrenais, uma de cada lado do abdômen, ficam no reto peritônio. E as adrenais, elas são compostas de dois componentes, duas camadas. A camada externa, que é o córtex, a camada cortical da adrenal, que é o que a gente vai falar hoje, aqui que é produzido cortisol. E a medula. A medula da adrenal, na verdade, é um órgão que faz parte do sistema nervoso autônomo. A função dele é produzir
catecolaminas, que é a adrenalina, a noradrenalina, que vão ser responsáveis por exercer várias das ações do sistema nervoso autônomo simpático. Ok? Então a gente não vai falar hoje de medula, tá? Que aí a medula é outra história, é outra conversa. A gente vai focar hoje no córtex adrenal. E o córtex, se você aumentar ele no microscópio, você vai ver que ele é composto de 3 camadas diferentes. A primeira camada, mais externa, que é conhecida como camada glomerulosa. Né? Então a camada glomerulosa produz um hormônio chamado aldosterona, que também é um hormônio importantíssimo. Tá? Ele faz então a regulagem dos minerais. Né? Então retém a quantidade de água que você retém, a quantidade de sódio, a quantidade de potássio que você retém no seu rim, aquele feijãozão ali. Isso é regulado em boa parte pela aldosterona. Tá? Aqui a camada mais espessa, ela é espessa porque ela é importante, então ela produz o hormônio mais importante, que é o cortisol, que é a maior secreção, o hormônio mais abundantemente produzido na cortical é o cortisol, tá? Que é um glicocorticoide. Vocês viram que a ação dele é aumentar a glicemia, por isso que é chamado glicocorticoide. E aqui um pouco mais interno, quase chegando na medula, né? Aqui para baixo é a medula. Essa última camada aqui do córtex, mais em contato com a medula, que é a chamada zona reticular, que é responsável pela produção de androgênios adrenais. Os androgênios adrenais tem vários, né? Os mais conhecidos são a dehidroepiandrosterona, DHEA, e o sulfato de dehidroepiandrosterona, que é o SDHEA. Nos homens eles não são tão importantes, porque homens, né, eles produzem mais testosterona no testículo, que é o principal androgênio do homem. Né? Agora, os androgênios adrenais eles têm um papel importantíssimo na mulher. E daí os androgênios adrenais são os principais androgênios no sexo feminino. Então, os androgênios são responsáveis pela manutenção de vilificação sexual secundária, contribuem para muito da libido na mulher, né? Então vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho disso também quando falar de apresentação clínica da insuficiência adrenal. E lá dentro as catecolaminas, que é principalmente a adrenalina e noradrenalina, que são secretadas na medula, certo? Então a gente já falou, né, das ações de vários desses hormônios. Uma coisa importantíssima, quando a gente fala de sistema endócrino, qualquer aparelho, qualquer órgão endócrino do organismo, ele tem um complexo eixo de regulação. Isso é fundamental para que a quantidade de hormônios secretados seja exatamente a que você precisa, nem mais nem menos. Se é a mais é ruim, se é a menos geralmente também é ruim. Tá? Então no caso da adrenal, ela é regulada em boa parte pela nossa hipófise. Tá? A glândula hipófise fica lá no base do crânio, então na sua porção anterior, na parte da adenohipófise, né, que é a parte anterior da hipófise que regula as principais glândulas do organismo, ela secreta um hormônio importante chamado ACTH. É o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH, quando liberado pela hipófise, vai estimular a secreção de cortisol e androgênios pelo córtex adrenal. Tá? Então, é o ACTH o principal regulador da secreção de cortisol e androgênio pela adrenal. A aldosterona, ela não faz parte do grupinho. A aldosterona ela é meio diferentona. Ela não quer ser regulada pelo ACTH. Ela tem um outro modo de pensar. Não gosto de ACTH, meu negócio é outro. Esse ACTH é muito opressor, eu vou pular para alguma coisa diferente. Então a regulação da aldosterona é feita por um outro sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? Então ela é regulada por um hormônio secretado no rim, que é a renina. Então, toda vez que seu rim é exposto a uma situação de isquemia, hipotensão, tem baixo volume circulante, chega uma pressão baixa lá no glomérulo, no aparelho justa-glomerular, o rim secreta renina, e a renina então vai chegar no córtex adrenal e falar, opa, preciso de aldosterona. E aí, então, a adrenal vai secretar aldosterona, que vai reter sódio, então ela segura sal. Quando ela retém sódio, com isso também segura volume, né? Que sempre que você puxa sal, é sal e água. Retém volume, aumenta a sua volemia. Ela também tem um efeito vasomotor, faz o seu vaso fechar mais, então aumenta o tônus vasomotor, com isso contribui para aumentar a pressão arterial. Então, retenção de sódio mais aumento do tônus vasomotor, aumenta a sua pressão arterial. Então o efeito da aldosterona é aumentar a pressão. E além disso, a aldosterona aumenta a excreção de potássio pelos túbulos renais. Então é um hormônio que estimula a eliminação de potássio no xixi. Certo? Então, todas as ações importantes para manter o metabolismo e manter a homeostase mineral, né, no nosso organismo. E finalmente, as catecolaminas, que como eu já falei, são também totalmente de fora. É outro grupinho, já é outra turma, diferente das outras duas. Então a catecolamina é regulada pelo sistema nervoso autônomo, tá? Principalmente pelo sistema autônomo simpático, pelas fibras do simpático, que são os principais reguladores da secreção de catecolaminas.
Beleza? Tranquilo? Então, só uma breve introdução sobre a fisiologia desses hormônios importantes para a gente entender o que acontece quando você tem pouco cortisol, né? Então, vamos tentar entender o que acontece. Então, vamos lá. Insuficiência adrenal. O que é? Falta de cortisol. Só que, frequentemente, a doença que faz faltar cortisol também faz faltar aldosterona, ou também faz faltar androgênio, que a secreção é toda ali perto, né? Tudo na mesma região, córtex adrenal. Então vejam só, aqui a gente já pode fazer uma distinção importante quanto às diferentes causas de insuficiência adrenal. Raciocinem comigo, se você tiver uma insuficiência adrenal secundária, e vejam bem, quando a gente fala em secundária em endocrinologia, a gente está falando de uma doença da hipófise. Não é que é uma coisa secundária a outra, a gente está falando de localização. Ah, é uma insuficiência adrenal secundária, quer dizer que o problema, a causa do problema está na hipófise. Se for terciária, está no hipotálamo. Então primária, secundária e terciária quer dizer o local onde está a doença. É o local de acometimento principal. Então, uma doença lá na hipófise ou lá no hipotálamo, aí a pessoa não produz ACTH. O que vai faltar? Os hormônios que são estimulados pela ACTH, que são cortisol e androgênio. Ou só cortisol, em alguns casos, ou cortisol e androgênio, que é o mais comum. Vai faltar aldosterona? Não. A aldosterona é regulada pelo sistema renina-angiotensina. Não tem nada a ver com a ACTH produzido na hipófise. Então essa já é uma distinção importante. Aí a apresentação clínica já vai ser um pouco diferente entre as causas secundárias e primárias. Na primária, geralmente você tem problema na glândula periférica, adrenal, glândulas adrenais. Destruição de córtex adrenal. E você tem que destruir mais ou menos 90% do seu córtex adrenal, dos dois lados, das duas glândulas, para você ter alguma clínica de insuficiência adrenal. Então não é qualquer doencinha de adrenal, é doençona horrorosa que destrói córtex adrenal 90% dos dois lados. Isso vai levar a uma deficiência, uma insuficiência adrenal clínica importante que tem sintoma. Tá? E aí, nesse caso, como já é uma destruição importante, obviamente vai faltar tudo que seria produzido pela adrenal. Vai faltar cortisol, vai faltar androgênio e vai faltar aldosterona. Então, vocês já sacaram como é interessante. Se é uma doença da hipófise, não falta aldosterona. Ok? Então, se o paciente tem apresentação de falta de aldosterona, você já pode pensar, opa, o problema não é na hipófise, não é no hipotálamo, o problema é a glândula periférica. Pode faltar catecolamina também. Ele está perguntando aqui se na doença periférica pode faltar catecolamina. Pode, embora sim, lembrar que a catecolamina nossa não é secretada só na medula adrenal. O próprio sistema nervoso autônomo, as fibras nervosas do sistema nervoso autônomo produzem adrenalina, noradrenalina, então muitas vezes não tem muito sinal clínico de deficiência de catecolamina não. Porque daí o sistema nervoso acaba compensando. Beleza? Mas a aldosterona, se faltar, você já sabe. O problema está na glândula periférica, está no córtex adrenal e 90% ou mais do córtex adrenal já foi destruído. Isso é uma distinção importante, a gente vai ver isso aqui. Vamos lá, etiologia. O que pode causar insuficiência adrenal? Vocês viram que a lista é grande. Para simplificar um pouco as coisas para vocês, eu já sublinhei as mais importantes, que são as duas primeiras. Tá? Então assim, quando a gente está falando em insuficiência adrenal primária, doença originária de córtex adrenal, de glândula periférica, as causas mais frequentes são adrenalite autoimune em países desenvolvidos, que não é nosso caso, né? A adrenalite autoimune é a causa mais comum de insuficiência adrenal, corresponde a praticamente 90% dos casos de insuficiência adrenal primária, são de etiologia autoimune. Então a pessoa tem um distúrbio da regulação imunológica, vai lá a célula T-helper, CD4, CD8, detona com as células do córtex adrenal, e aí a pessoa tem insuficiência adrenal. Na verdade, muita gente usa errado o nome de doença de Addison, né? Tem muita gente que fala assim, o paciente tem um Addison. E, na verdade, né, o Addison, a descrição original da doença de Addison é insuficiência adrenal primária de causa autoimune. E tem gente que fala, o paciente tem uma insuficiência adrenal por causa de uma TB. Ele tem um Addison por causa do TB. Não. Addison é autoimune, tá? Então, respeitem, por favor, a terminologia correta. No Brasil, que a gente é um país pobre, cada vez mais pobre, né? Então, aqui a gente ainda tem muita TB, muita paracoccidioidomicose. A adrenal, como é muito vascularizada, tem bastante gordura, porque todos esses hormônios são produzidos a partir de colesterol, que é uma fonte de energia interessante para fungo, né? Então, a adrenal, frequentemente, ela é acometida por micoses profundas. Aqui na nossa região, no Brasil, a paracoccidioidomicose é uma causa importante, mas também existe histoplasmose, coccidioidomicose, né? Criptococose também pode acometer a adrenal.
E, importante também, HIV, o próprio HIV e várias das infecções oportunistas do HIV também podem causar insuficiência adrenal, como, por exemplo, o citomegalovírus. Então, aqui no Brasil, maior causa de insuficiência adrenal primária, infecciosa, e principalmente por TB. É a causa mais comum aqui no nosso meio, ainda, infelizmente. Tomara que melhore esse panorama com TB daqui para frente. Quem dera um dia aí a gente chegar nessa situação que a causa mais comum é autoimune. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. E, além disso, várias outras coisas podem causar insuficiência adrenal primária. Então, se você pensar, qualquer coisa que vá lá na adrenal e destrua córtex adrenal, pelo menos 90% do córtex, pode causar insuficiência adrenal primária. Entra em metástase tumoral, mama, pulmão, cólon, linfoma, todos esses podem acometer adrenal, causar insuficiência adrenal primária. Doenças infiltrativas, hemorragia intraadrenal, como ela é muito vascularizada, vamos supor que você está usando um anticoagulante em dose muito alta, você começa a sangrar para todo lado. Adrenal é um local frequente de sangramento também. Você pode ter hemorragia intraadrenal, se for bilateral, essa hemorragia pode isquemiar a adrenal e levar também a insuficiência adrenal primária. Adrenoleucodistrofia, que é uma doença rara, já viram aquele filme Olho de Lorenzo? É aquela doença lá. Então, na verdade, é a terceira causa mais comum de insuficiência adrenal em homens. É uma causa hereditária, causa retardo mental e insuficiência adrenal. Já começa na infância. A hipoplasia adrenal congênita, outra causa hereditária. Várias medicações, mais como cetoconazol, que a gente usava muito para tratar micose, O cetoconazol, inclusive, está deixando de ser usado por causa disso. Ele bloqueia a síntese de hormônio esteroide no córtex adrenal. Então, pode causar insuficiência adrenal. Adrenalectomia, por qualquer motivo, sei lá, trauma, tinha um câncer na adrenal, retirou a adrenal, obviamente vai ficar com insuficiência dos hormônios que ela produzia, e aqui outras síndromes congênitas também que podem causar insuficiência adrenal. Tá bom? Então, sepse, não coloquei aqui nesse slide, faltou. Sepse, principalmente por pseudomonas. Pseudomonas também gosta de infectar o córtex adrenal e pode destruir o córtex adrenal. Eu tenho um paciente no meu ambulatório lá que a causa foi sepse, a gente não achou nenhuma dessas outras aí. E ele estava internado com uma pneumonia, fez uma sepse por pseudomonas e desenvolveu uma insuficiência adrenal durante a internação. E ficou definitivo. Foi de alta com insuficiência adrenal. Curou a sepse, mas ficou com insuficiência adrenal. Como a gente não achou mais nada, atribuímos a pseudomonas. Então, está na literatura. Descobri hoje também. Hoje fui ler um pouco mais. Pseudomonas. Legal. Então, assim, nunca parem de estudar. Meu conselho para vocês, Não achem que vocês sabem tudo. A gente sempre aprende alguma coisa a mais, Sejam curiosos, Vamos estudar. Então, a doença de Addison, que é a adrenalite autoimune, corresponde a 80%, 90% dos casos de insuficiência adrenal em países decentes. E, na grande maioria dos casos, a gente encontra um marcador de autoimunidade contra as células do córtex adrenal, que são esses autoanticorpos. Pessoas normais não costumam ter esse autoanticorpo, não. Se você for dosar por algum motivo, se for maluco a ponto de dosar isso aqui no seu sangue e der alto, pode ficar esperto que você vai evoluir com insuficiência adrenal um dia. São autoanticorpos altamente específicos. Mas melhor não colher, tá? Melhor não colher. No paciente que a gente não sabe, está lá com insuficiência adrenal primária, a gente não sabe a causa. Você pode colher esses autoanticorpos, se tiverem aumentados, indicam que a causa é autoimune. Então, os principais: anti-21-hidroxilase, que é uma enzima do córtex adrenal, e o anticórtex adrenal. E olha que interessante, na maioria dos casos, mais da metade dos casos, os pacientes que têm insuficiência adrenal autoimune, eles têm mais doença autoimune, eles têm mais endocrinopatias autoimunes. Eles têm o que a gente chama de síndromes poliglandulares autoimunes. Vou mostrar para vocês as duas síndromes poliglandulares autoimunes mais comuns, que são a tipo 1 e a tipo 2. Tá? A tipo 1 é a de criança, aparece antes dos 10 anos, geralmente por volta dos 6, 7, 8 aninhos. Tá? Ela comete tanto homem quanto mulher, mesmo. Não tem diferença entre os gêneros. A herança é recessiva, então ela é mais rara, ela é menos comum que a tipo 2. E ela geralmente segue essa ordem de aparecimento. Primeiro, candidíase. O paciente também tem um defeito imunológico, ele é suscetível a infecções fúngicas graves. Então ele vai ter candidíase de repetição na boca, na pele, na unha, em todo lugar sai candidíase, trata dele a pouco em volta. Então é um paciente que costuma ter muita candidíase de repetição. Depois desenvolve hipoparatiroidismo, ou seja, vai faltar o hormônio da paratireoide, então ele vai ter hipocalcemia, que é o segundo acometimento, e finalmente lá pelos 10, 12 anos de idade, perto do começo da puberdade, aí aparece a insuficiência adrenal primária.
Então segue essa ordem de aparecimento. É muito interessante. É bem característica a apresentação da síndrome poliglandular tipo 1. Para não esquecer, chá, né? Candidíase, hipopara, adrenal. Essa é a sequência aí que segue. Mutação desse gene aqui, que é o gene regulador da resposta autoimune. Fica no cromossomo 21. Bom para fazer prova, hein? Fica aqui. Síndrome poliglandular autoimune tipo 2. Essa é muito mais comum, é 10 vezes mais comum que a primeira. Tá? É uma doença que acomete principalmente mulheres, é bem mais comum no sexo feminino. Então, assim, mulheres têm muito mais doença autoimune mesmo, né? Não sei porquê, Deus não vai tocar das mulheres, né? Coitadas, né? Mas inventou que mulher tem mais doença autoimune. De fato, essa aqui não é diferente. É bem mais comum no sexo feminino. Aparece por volta dos 30 anos de idade. Então, mulheres jovens, né? E a herança é autossômica dominante, então até contribui para ela ser mais frequente. E aí a mutação ela é multigênica. São vários genes aí que contribuem uma maior ou menor suscetibilidade a essa síndrome. E a associação de doenças é um pouquinho diferente. Todas têm insuficiência adrenal primária, e nem todas têm a insuficiência adrenal primária como primeira manifestação. Às vezes primeiro tem diabetes tipo 1, depois tem hipotiroidismo por Hashimoto, uma tiroidite autoimune ou Graves, ou tem anemia perniciosa, ou tem vitiligo, várias outras podem entrar também nessa turma, né? Mas em todas as vezes é uma insuficiência adrenal primária associada a pelo menos mais uma endocrinopatia autoimune. Então essa é a síndrome tipo 2, beleza? A gente até fica meio preocupado, a gente tem que ficar meio atento. Paciente que tem Hashimoto, paciente que tem vitiligo, paciente que tem diabetes tipo 1, eles têm um risco maior de desenvolver insuficiência adrenal primária, por causa dessa associação de doenças autoimunes que pode acontecer. Então fica meio atento, né? O paciente diabético tipo 1 desenvolveu um quadro que lembra insuficiência adrenal, investiga, né? Não fica enrolando não, investiga logo que eles têm um risco maior de fazer insuficiência adrenal primária autoimune, doença de Addison. E com relação à insuficiência adrenal secundária, aqui eu coloquei as causas então de insuficiência adrenal relacionadas à doença central, no cocuruto, tá? Hipófise ou hipotálamo. Então quais são as mais frequentes? Uso prolongado de corticoide exógeno. Corticoide é um remédio que é ótimo com um monte de coisa. Dor nas costas, artrite, gota, asma, né? Artrite reumatoide, doença de pele. Tudo quanto é doença inflamatória, a princípio responde a corticoide. Então costuma melhorar bastante, né? Quando a pessoa tem uma doença inflamatória crônica, toma corticoide e melhora. E aí muitos pacientes tendem a abusar. Isso é um problema, né? Corticoide devia ser receita controlada, viu, gente? Porque a pessoa tende a usar, é barato, compra sem receita, tem no posto e vai usando corticoide, vai usando corticoide. Aí um belo dia, do nada, ela resolve. Faz muito tempo que estou tomando esse remédio, vou parar. Aí ela para. O que aconteceu? 1 ano, 2 anos que ela ficou usando corticoide sem parar, suprimiu a secreção de ACTH lá na hipófise, né? Porque estava recebendo corticoide exógeno, na verdade é uma molécula que é muito parecida com cortisol, né? É um cortisol sintético, que é corticoide exógeno, e aí aquilo inibe a secreção de ACTH pela hipófise de maneira crônica, que a pessoa usa contínuo, e vai atrofiar o córtex adrenal, por falta de uso. Acaba atrofiando o córtex adrenal. Aí quando a pessoa resolve parar de usar o corticoide, aí a adrenal está atrófica. Ela pensa, agora tem que secretar cortisol, mas eu não lembro mais como faz, eu não consigo, eu estou fraquinho, não consegue. Aí a pessoa faz uma clínica de insuficiência adrenal. Então essa é a causa mais comum de insuficiência adrenal secundária, que aí o problema é que você atrofiou a sua hipófise, né, os corticotróficos lá não secretam mais a CTH, e também atrofiou o córtex adrenal. Na verdade é misto, né? Tem um problema dos dois lados. Mas o problema maior costuma ser, na verdade, na hipófise. Então por isso que é considerado uma causa de insuficiência adrenal secundária. Por isso que a gente fala, paciente que usa cronicamente corticoide durante muito tempo, não pode parar o corticoide de repente. Você tem que ir tirando aos pouquinhos, diminuir a dose aos muito pouco de cada vez, e tirando uma vez por semana, diminuindo devagar, para não precipitar uma insuficiência adrenal secundária. E dá tempo da hipófise se recuperar, a adrenal se recuperar e voltar a produzir cortisol na quantidade necessária. Além disso, qualquer outra doença da hipófise do hipotálamo, na verdade, pode causar insuficiência adrenal secundária. Então, tudo isso aí, beleza? Certo? Muito bem. Então, já falei, né? Essa aqui é a situação mais importante, a corticoterapia prolongada. Então, o paciente está usando um monte de corticoide há muito tempo por algum motivo, geralmente para tratar uma doença inflamatória, ou porque foi prescrita pelo médico, ou porque ele usa por conta, né? E aí leva, então, à supressão da hipófise. A hipófise para de secretar CTH e o córtex adrenal também atrofia um pouco.
O risco de ter supressão hipofisária, de fazer insuficiência adrenal secundária, ele é maior quando você usa dose maior do que 7,5 mg de prednisona por dia. A prednisona é um corticoide que é muito usado, é um dos mais baratos, mais fáceis de achar, né? Então, se o paciente usa mais que 7,5 mg por dia, o risco de supressão adrenal é maior. Se ele usa mais que 3 semanas, o risco também é maior. E se ele usa apresentação sistêmica, ou comprimido, ou injeção, né, que tem uma ação sistêmica, o risco é maior também do que se usar um corticoide tópico. E embora o uso crônico de corticoide tópico também pode causar insuficiência adrenal secundária, também pode suprimir a hipófise, tá? Principalmente se o paciente usa muito e por muito tempo. Mas vai muito de sensibilidade individual aí. Vou lembrar de perguntar também colírio, pomada, né, gotinha que vai no vidro, sei lá, inalação, né, corticoide inalatório, também se usar dose alta por tempo prolongado, também pode acabar tendo o mesmo efeito, mas é muito mais comum com sistêmico, beleza? Então, se você identifica um paciente que entra dentro desse grupo aqui, mais de 7,5 mg, mais de 3 semanas de corticoide sistêmico, é obrigatório fazer retirada gradual, se você quiser tirar o corticoide. Nem sempre consegue, né? Às vezes é uma doença que tem que tomar corticoide o resto da vida, né? Mas se você for pensar em retirar o corticoide, aí tem que tirar aos poucos, se você identificar essa situação aqui. Isso é fundamental, isso é um cuidado importante para não matar o paciente de insuficiência adrenal. Beleza? Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Quadro clínico. Bom, falando um monte, fisiologia, etiologia. Mas como que é? O que o paciente sente quando ele tem insuficiência adrenal? Aí é que está o problema. A apresentação ela é muito inespecífica. Tá? Então é muito comum a gente ter um atraso tremendo no diagnóstico. O paciente começa a ter apresentação de insuficiência adrenal e aí vai no médico, o médico trata como isso aí é depressão, isso aí toma umas vitaminas, isso aí é anemia, sei lá, atribui a diversas outras causas, então, principalmente porque não pensa. Né? Insuficiência adrenal não é uma doença muito comum, ela é relativamente rara, né? A doença de Addison atinge mais ou menos aí 50 pessoas a cada milhão, né? É a estimativa de ver na população. Dependendo do lugar que a gente vê, né? Depende do lugar do mundo. Alguns lugares tem mais que outros. Mas não é uma doença especialmente comum. Então, às vezes, a gente não pensa, não lembra. Né? A gente lembra primeiro as doenças comuns. Então, por isso que é muito frequente ter um atraso no diagnóstico. Olha lá, o que o paciente reclama? Fraqueza, fadiga, astenia, moleza, não quero fazer nada, não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu gostava, não tenho mais ânimo, não quero estudar, né? Deve ter alguns de vocês que estão sentindo isso, né? Então, para ver como isso é um sintoma altamente inespecífico. Esse é o mais comum. Isso pode ser qualquer coisa, né? Cá entre nós, né? Qualquer coisa pode causar isso aí, né? Então, por isso que muitas vezes passa batido. O que mais? Náusea, vômito, 2/3 dos casos, dor abdominal, geralmente já é numa fase mais avançada, né? Muita dor, às vezes pode até simular um abdômen agudo, tontura, lipotímia, hipotensão postural. Então, às vezes a pessoa está sentadinha, está bem, na hora que levanta, dá aquela rodada, né? Escurece a vista, né? Quase desmaia quando levanta, chama hipotensão postural isso. 12 a 30% dos casos. Dor muscular, dor articular. Uma coisa muito interessante aqui dentro de hipotensão postural, né? Então, quando a pessoa tem deficiência de aldosterona, principalmente, ela vai ter mais hipotensão postural. Então, a gente vê mais isso na insuficiência adrenal primária que na secundária. E a deficiência de aldosterona dá um sintoma interessante também, que não é muito comum. Mas quando o paciente contar isso para você, você tem que pensar em insuficiência adrenal, que é fissura por sal. A pessoa fala para você, eu tenho uma vontade louca de comer sal, eu boto sal na comida, me dá uma vontade de comer sal. Isso é sintoma de deficiência de aldosterona. Então, mais ou menos aí uns 5 a 10% dos pacientes têm, só. Mas quando o paciente relatar isso, né, é obrigatório você pensar em insuficiência adrenal primária, que é o problema da deficiência da aldosterona, do mineral corticoide. O que mais a gente pode encontrar? Então, aqueles sintomas são muito vagos. Dor, fraqueza, astenia. Você fala assim, isso aí é preguiça, rapaz, vai estudar, né? Toma jeito na vida. Então, é muito fácil passar batido, por isso que tem muito atraso no diagnóstico. Então, quero reforçar para vocês, insuficiência adrenal, a gente só faz o diagnóstico se lembrar. Então, tem que ter um alto índice de suspeita. Por exemplo, paciente com diabetes tipo 1. Começa um quadro de fraqueza, mialgia, artralgia, dor abdominal, fica hipotenso. Tem que pensar em insuficiência adrenal. Então lembrem de insuficiência adrenal, por favor, né? Senão não faz o diagnóstico.
Além disso, perda de peso, extremamente comum. Os pacientes podem ter muita anorexia, muita perda de apetite, né? Isso contribui para uma perda de peso importante. Então, praticamente todos acabam perdendo um pouco de peso. Hiperpigmentação. Isso aqui é um sintoma interessante. Tá? Muitas vezes é o achado que leva ao diagnóstico. O paciente chega, fraqueza, mialgia, fadiga, mal-estar, dor. Que será isso? Aí você vai examinar o caboclo. Ele fala para você, a palma da minha mão ficou mais preta, está mais escura. O cotovelo também. Essa cicatriz que eu tinha aqui também começou a ficar escura, começou a ficar mais marrom, mais castanha, mais escurecida. Por que acontece isso? Né? Eu não botei esse slide, mas vou tentar explicar para vocês. Então, assim, falta de cortisol. Vamos dizer que você tem uma doença adrenal primária, destruição de córtex adrenal. Uma TB, está destruindo o seu córtex adrenal. Destruiu mais de 90%. Começou a faltar cortisol. Quando falta cortisol, o que acontece? Não chega cortisol na hipófise, né, no hipotálamo, na hipófise, para regular a secreção de CRH, CTH. Consequentemente, o hipotálamo começa a produzir mais CRH para estimular a secreção de ACTH pela hipófise. E aí o ACTH iria lá na adrenal para estimular mais produção de cortisol, porque ele entende, está faltando cortisol, vamos aumentar o CTH. Não adianta, né? A adrenal já foi com o beleléu, então não adianta. Né? Mas é isso que o organismo faz. Quando você aumenta CRH, o CRH ele é produzido a partir de um precursor chamado proopiomelanocortina, sigla PONC. Né? Um diabo de nome comprido. Proopiomelanocortina. Então, assim, ele é precursor para opioides endógenos, precursor para o hormônio que estimula a produção de melanina nos melanócitos. Entendi. Por isso que estimula a hiperpigmentação. E precursor para o ACTH. Tá bom? Então, você aumenta o hormônio que estimula a melanina. Então, quando você tem uma insuficiência adrenal primária, você começa a hiperpigmentar, principalmente pregas, né, dobras de pele e áreas de atrito. Então, cotovelo, joelho, cicatrizes também frequentemente ficam hiperpigmentadas e a mucosa também. É muito incomum encontrar dentro da boca, na área de atrito do dente, começa a ficar marrom, ficar castanhado, ficar mais escuro. Muitas vezes esse é o achado que leva ao diagnóstico, a hiperpigmentação. E às vezes a pele toda, às vezes a pessoa fica uma cor meio acobreada, um bronzeado esquisito, parece de bronzeado artificial. Sabe aquele spray que passa de bronzeado instantâneo? Parece aquela cor, uma cor de frango assado, assim, uma cor esquisita. Não é a cor de bronzeado normal, né? Você pensa, isso não é bronzeado. Você tomou sol? Não tomo sol. Então lembrar, pelo amor de Deus, de insuficiência adrenal primária, só acontece na primária, né? Que aí você tem que ter CRH alto, ACTH alto para acontecer hiperpigmentação. Então só ocorre insuficiência adrenal primária, tá? Tem que ter hipotálamo pelo menos intacto. Hipotensão arterial, que vocês já entenderam, só vai acontecer se o paciente tiver também deficiência de mineralocorticoide. Então também é mais comum na insuficiência adrenal primária que na secundária. Vitiligo, que é uma doença autoimune, frequentemente associada com a doença de Addison, né? A gente já comentou sobre a associação de doenças autoimunes, elas são igual eterno, elas gostam de andar juntas, né? As doenças autoimunes. Quando você tem muita deficiência de aldosterona também, hiponatremia, né? Que acaba diminuindo a excreção de água livre. Pode ter hipercalemia, diminui a excreção de potássio, né? Lembra que a aldosterona é um importante estimulador da secreção de potássio, da excreção de potássio. Então, perde a aldosterona, você retém potássio, fica com potássio alto. Insuficiência renal aguda, vocês vão ver uma palestra sobre isso daqui a pouco. Então, insuficiência adrenal pode ser uma causa. Em mulheres, olha lá, mulheres, a pelificação sexual secundária, subaco, área genital, né? Ela é mantida pelos androgênios adrenais. Então, quando você tem uma destruição de córtex adrenal, a mulher perde pelo. Fica, né? Brazilian Watts, né? Então, lembrar que isso é um sinal também de insuficiência adrenal primária. Tem que destruir, né? É mais comum na primária, mas pode acontecer na secundária também, já que o androgênio também é regulado pela CTH. Anemia, muito comum, e eosinofilia. Eosinofilia tem que chamar a atenção, principalmente paciente crítico, paciente grave, de UTI. Aquele paciente está lá com uma sepse, uma insuficiência respiratória, entubado, cheio de droga vasoativa, estava melhorando, aí de repente, pumba, começa a piorar de novo. Pressão cai, né? Hipotensão, faz um potássio alto, por que esse potássio alto? Não sei porquê, né? E aí você vai ver o hemograma, aparece uma eosinofilia. Eosinófilo é uma célula covarde. Apareceu estresse, deu encrenca, infecção, ele vaza, some, desaparece, tipo Lula. A justiça atrás de mim e vou embora. Né? Então, assim, esse é o eosinófilo. Então, por isso que em situações de estresse, né, o eosinófilo desaparece. Quando você tem eosinófilo presente num paciente grave, com doença grave, tem que pensar em insuficiência adrenal, porque é o cortisol que faz o eosinófilo desaparecer. Então, se tem eosinofilia num paciente crítico de UTI,
obrigatoriamente você tem que pensar em insuficiência adrenal. Vocês viram que pode acontecer por causa de sepse. Então, pode acontecer, né? Lembrar dessa possibilidade. Ah, aquela ali é a corzinha de bronzeado estranho que eu falei, né? Um tom meio acobreado. É um bronzeado estranho, isso não é cor de bronzeado normal, né? Então, esse tom de pele diferente, escurecido. Lembrar, né? Às vezes a pessoa nasceu com uma cor dessa, né? Você pergunta, né? Já era dessa cor? Não. Ah, ficou dessa cor. Ah, tá. Então, é insuficiência adrenal, né? Olhar a mão, né? A mão aqui também está meio hiperpigmentada. Essa foto foi ruim, porque na verdade a sede mais comum de hiperpigmentação é nessas dobrinhas. Sabe essas linhas da mão aqui que a cigana lê a sua sorte? É esse lugar que fica escuro, fica mais escurecido, é o lugar que fica escuro primeiro. Então, a palma da mão é melhor do que o dorso. Essa foto aí foi ruim. E a outra foto aqui é para mostrar a boca. Então, ó, dentro da mucosa da boca, bem na linha onde o dente esfrega, área de atrito. Área de atrito hiperpigmenta primeiro. Tá? Então, onde o dente rela na mucosa, aqui faz atrito na mucosa, vai ficando escuro. Então, um sinal importante também de insuficiência adrenal. Fica atento para essa alteração de cor. Tá? Importante indicador aí de risco de insuficiência adrenal. Então tá, vamos dizer que você tem um paciente que tem uma clínica compatível e você foi brilhante, você lembrou. E esse pode ser insuficiência adrenal, né? Já parabéns para vocês, porque não é todo mundo que lembra, né? Frequentemente passa batido. Vamos dizer que você gera suspeita, e pode ser insuficiência adrenal. O doutor Leandro falou, essa coisa aí, essa cor estranha, pode ser insuficiência adrenal. Então, como que faz para confirmar se é ou não é? Se é um paciente que está bem, apesar dos sintomas, ele não está morrendo, ele está andando, né? Dá para você esperar até amanhã para fazer o exame? Então, o exame de escolha é você dosar o cortisol sanguíneo dele no plasma às 8 da manhã. A gente chama cortisol basal. Por que 8 da manhã? É o horário que abre o laboratório? Não. É porque, assim, o cortisol ele tem uma secreção circadiana. Nossa maior secreção de cortisol geralmente é pouco depois da gente acordar. Lá entre as 6, 7, 8 horas da manhã. Só que o laboratório abre às 8. Então a gente, né, olha às 8. Na verdade, tem um pouco do horário do laboratório, né? Então, 8 horas da manhã, você colhe um cortisol basal, plasmático. Se der menor que 4, aqui varia um pouco na literatura. Tem lugar que fala menor que 3, tem lugar que fala menor que 5. Eu escolhi 4, né, que fica no meio dos dois. Tá? Então, menor que 4, ou menor que 3, ou menor que 5, depende de onde você lê, confirmado insuficiência adrenal. Trata. Confirmou. Beleza. Confirmado. Cortisol muito baixo nesse horário quer dizer que, apesar do ciclo circadiano, era para estar mais alto nesse horário, mas mesmo assim está muito baixo. Então, confirma a insuficiência adrenal. E se der o contrário, der alto, mais que 16, mais que 18, depende de onde você lê. Tem lugar que fala 16, lugar que fala 18, lugar que fala 20. Mais que 16, mas escolhi 16 porque achei um número bonito. Tá, mais que 16, você exclui a insuficiência adrenal. O grande problema é os pacientes que ficam na coluna do meio. E é um monte. Na verdade, a maioria dos pacientes, se você colher cortisol basal, vai ficar nessa faixa intermediária, entre 4 e 16. E aí? Não confirma nem exclui. Ufa! E aí? Você faz o quê? Chama o homem cueca? O que você faz? A gente usa o que a gente chama de teste dinâmico. A endocrinologia adora fazer isso. Vamos jogar uma droguinha lá para estimular essa adrenal funcionar, né? Dá uma bicuda nela. Se ela conseguir secretar cortisol depois de um estímulo, aí a gente exclui a insuficiência adrenal. Então, o estímulo que está na literatura, o mais comum da gente fazer é o teste do ACTH. A gente pega uma ampolinha de ACTH sintético e injeta no cidadão, ou intramuscular ou endovenoso. Essa dose aí, 250 microgramas, que é a dose mais usada. Faz a ampolinha e colhe sangue de novo, aos 30 e aos 60 minutos depois dessa injeção. Que é o tempo que deve aumentar o cortisol depois desse estímulo. Então, se subir para mais que 20, beleza, afastamos insuficiência adrenal, não é, afastado, tranquilo. Se der menos que 20 ou menos que 18, depende de onde você vê. Cada livro fala uma coisa. Bom, menos que 20, a princípio, confirma insuficiência adrenal, então você tem que começar a tratar. O grande problema, bonitinho isso aqui, né? Esse esquema simpático, né? Dá para entender, né? Tá bem claro. O grande problema é que a CTH sumiu do mercado. Não tem mais. O Brasil não acha mais. Né? Então, assim, o laboratório que importava, tal, achou que era muito pouco, que usava, não compensava e parou de trazer a CTH para o Brasil. Não tem mais. E aí, faz o quê? A gente faz um teste que é do tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Vamos lembrar que assim, o cortisol ele é um hormônio que estimula a secreção de glicose. Lembram disso? É um hormônio hiperglicemiante. Então, uma das coisas que estimula a secreção de cortisol é hipoglicemia. Isso se fazia antes de ter o ACTH sintético disponível.
tacava insulina no cidadão para ele ter uma hipoglicemia, e aí a hipoglicemia estimulava a secreção. Então, na verdade, é isso que a gente faz hoje em dia. Só que é uma porcaria, né? Pelo amor de Deus, né? O cara faz uma hipoglicemia, passa mal, dá tremedeira, dá fraqueza, pode convulsionar. Então, na verdade, é um teste que sobrou hoje para fazer, mas ele é contraindicado se o paciente for convulsivo. Ele vai convulsionar, não é bom, né? Se ele for coronariopata, já tem uma coronária entupida, não vai induzir hipoglicemia, que aí mata o cidadão, então também not good, né? Ok? E idosos também não é um exame legal de fazer. Então, assim, em resumo, o que a gente faz? Se tem muita cara de insuficiência adrenal, a gente trata. É isso que faz, porque a gente tem medo também de fazer hipoglicemia nos pacientes. Então, na verdade, a gente ficou meio aleijado aí de uma ferramenta importante da nossa investigação laboratorial, infelizmente. Às vezes tem gente que importa. Ah, fulano, um amigo meu, vai para os States, aí traz a ampolinha escondida na mala. Se ele aguentar até lá, né, tem a pessoa voltar da Disney e tal. Se não tiver tão ruim, é uma possibilidade. Ou às vezes tem endocrinologista que fala para os amigos, traz umas 3 para mim lá, deixa guardado, né, a hora que precisar. Está ali na gaveta. Também é uma. Ok? E paciente crítico? Isso aí eu estou falando de paciente ambulatorial. O paciente está andando, o paciente está, né, na casa dele, não está grave, está tranquilão, está sintomático, mas não está morrendo. E o paciente crítico? O paciente que está no UTI, grave. Então já dei uma letra para vocês, né? Os sintomas de insuficiência adrenal eles são frequentes em paciente grave no UTI. Hipotensão, mialgia, fraqueza, dor abdominal. Paciente grave tem isso mesmo pela doença de base, pela sepsis, pela pneumonia, né? Mas a gente tem que suspeitar mesmo de insuficiência adrenal dentro da UTI, é no paciente que se apresenta com hipotensão refratária, você vai aumentando a noradrenalina, vai aumentando a adrenalina, o indivíduo continua chocado, repõe volume e a pressão não sobe. Tem que lembrar, pelo amor de Deus, insuficiência adrenal. Faz hipoglicemia sem explicação. Ué, mas fez hipoglicemia por quê? Alguém fez insulina? Não. Apareceu lá uma hipoglicemia perdida. Ué, lembrar insuficiência adrenal, né? Falta de cortisol, que é um hormônio que aumenta a glicemia. Eosinofilia, já falei para vocês, né? Eosinófilo. E esse distúrbio hidroeletrolítico que é muito característico. Sódio baixo, potássio alto. Tem que lembrar. Insuficiência adrenal. Pode ser deficiência de aldosterona. Tá bom? Então, paciente de UTI que tem essa apresentação aí, por favor, colhe um cortisol. Mas aí como é que faz? Colhe às 8 horas do dia seguinte, o cara tá lá chocado. Você tá metendo droga vasoativa e a pressão não sobe. Você vai querer agir mais rápido, né? Então uma opção é você colher um cortisol em qualquer horário do dia. Né? Aleatório, se der menor que 10, qualquer horário do dia, num paciente grave, você considera que é insuficiência adrenal e trata. Então é uma possibilidade. O grande problema é que cortisol, às vezes, aqui no nosso hospital, por exemplo, você colhe, manda para fora, vai lá para Cascavel, faz lá no Álvaro, então volta o resultado em 2 semanas. Aí o cara está chocado na sua frente. Você vai esperar o resultado do cortisol para tratar? Não, você colhe e começa a tratar. Né? Aí depois, quando volta o resultado, aí você revê, era mesmo, ou não era mesmo, mas agora já tratou. Outra possibilidade é fazer teste de ACTH também. Faz uma dose de ACTH, se subir mais que 9, né, em relação ao basal, era 10, foi para 19. Ponto, faz por insuficiência adrenal. Então também é uma possibilidade se tiver um polinho de ACTH, que a gente não tem. E quando a gente tem que suspeitar de insuficiência adrenal secundária, já expliquei para vocês já sacaram, né, mas só reforçando. Se o paciente tem dor abdominal, fadiga, fraqueza, né? Você suspeita, deve ser insuficiência adrenal, mas ele não tem hiperpigmentação, ou seja, não aumentou o cronómetro melanocortina, né? Então a doença é hipotalâmica, provavelmente. Se ele não tem hipercalemia, se não tem hipercalemia é porque ele está produzindo aldosterona suficiente, e a aldosterona é secretada pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Então indica que a doença não é hipofisária, se está faltando aldosterona é doença primária. Certo? Então, ausência de hipercalemia, pensar em insuficiência adrenal secundária. E quando tem mais hipotensão, né, se o paciente tem mais hipotensão, geralmente é mais primária. A ausência de hipotensão faz a gente pensar em secundária, porque daí a aldosterona está preservada. Belezinha? Sussa! Então, o eixo renina-angiotensina preservado, provavelmente insuficiência adrenal secundária. Outra coisa que pode fazer é dosar o CTH do indivíduo. Suspeitou de insuficiência adrenal, não sei se é primária ou secundária, não tenho certeza. Você pode dosar o CTH. Se a doença for primária, mas a hipófise está intacta, o CTH dele vai estar lá em cima, por falta de feedback negativo. Né? Então, a CTH normal, menor que 100, afasta a possibilidade de ser primária. Aí aponta para a hipófise. A culpada está aqui. É um pouco grande. Certo? Ou se o paciente já tem uma doença do sistema nervoso central. Você já sabe que ele tem um tumor cerebral perto da hipófise. Aí você sabe, né, que a culpada deve estar ali. Belezinha? Sossegado? Alguma dúvida até agora? Investigação?
Como que trata? Faltou cortisol, você dá cortisol. Isso mesmo. Então a gente usa uma apresentação chamada hidrocortisona, que é uma forma sintética do cortisol, que tem a grande vantagem dele ter ação tanto glicocorticoide, então faz a ação do cortisol, como também mineralocorticoide. Ele faz um pouquinho de efeito da aldosterona. Então você repõe os dois com remédio só. Então por isso que a hidrocortisona é droga de escolha para usar no paciente grave, paciente que chega em crise adrenal, aquele paciente chocado, você olha, bate o olho e pensa, ih, vai morrer. Então esse você tem que tratar dessa maneira, né? Mas cuidado que não é só hidrocortisona. O paciente está hipovolêmico, hipotenso, então tem que repor volume. A sugestão aí 1 ou 2 litros por hora no paciente adulto até estabilizar a pressão dele. Ele geralmente está hipoglicêmico, né? Então repor também glicose. Então nesse soro fisiológico aí você joga uma glicose no meio lá também para aumentar a glicemia dele. Medida de suporte. Então, tá chocado, põe droga vasoativa, né? Monitora, põe na UTI, etc. E tratar o fator desencadeante. Muitas vezes o paciente tem uma insuficiência adrenal há décadas, estava bem e tal, aí ele vai ter um fator desencadeante, estresse, né? E aí aquele pouquinho de cortisol que ele tinha, de repente, não é mais suficiente. Aí que ele faz a crise adrenal. E o fator desencadeante mais comum é a infecção. Principalmente infecção de via respiratória, pneumonia, é o mais comum. O paciente fez a pneumonia e aí desenvolveu uma crise adrenal. Então, lógico, você vai tratar a causa de base, com antibiótico, etc. Né? Tratamento da pneumonia, isso. Então, são 5 S's, né? Para não esquecer nunca. Salina, sugar, steroids, né? Cortisona, suporte e search. Procurar e tratar o fator desencadeante. Não esqueça nenhum dos 5, hein? Senão você está fazendo metade do serviço. Ok? Então, isso na crise aguda. Aí o paciente vai melhorando, beleza, passa um dia, 2, ele vai estabilizando, tá bom. Aí você vai pensando, bom, daqui a pouco eu vou mandar esse cara embora. Como que você vai mandar embora? Aí você vai mandar com tratamento de manutenção. Então, você sabe que ele tem uma insuficiência adrenal, especialmente se for uma insuficiência adrenal primária, alguma coisa que destruiu o córtex adrenal. Lamento informados, mas o córtex adrenal não regenera. Então essa pessoa vai ter insuficiência adrenal primária pro resto da vida. Então tem que manter a reposição desse hormônio indispensável à vida for life, né? Vitalícia. Então a gente repõe. Tem várias formas de glicocorticoide sintético que a gente pode usar. Hidrocortisona, acetato de cortisona. Tem a vantagem, esses dois, de ter tanto ação glico quanto mineralocorticoide. Então, às vezes, você pode repor só esse, não precisa pôr mineralocorticoide junto, se usar um desses. O problema é que esses aqui não tem muito fácil de achar no Brasil para uso oral. Então, o que a gente mais usa, que é mais fácil de achar, é prednisona e dexametasona. E, no entanto, essas duas só têm ação glico, não tem ação mineralo. Então, se o cara tem uma insuficiência adrenal primária, você tem que repor esse aqui e mais um mineral. E o mineral que a gente usa é a fludrocortisona, que é um mineralocorticoide sintético. Aí usa os dois juntos, né? Repõe o glico, repõe o mineral. E se for uma mulher, né, que está com queixo de perda de libido, sintoma de perda de androgênio, perde a massa muscular, perde força muscular, não consegue mais fazer o exercício que fazia, está incomodada porque não tem mais pelo. Então aí você pode também repor o androgênio na forma da dehidroepiandrosterona. A dose que a gente usa geralmente é 50 mg por dia. Então, em alguns casos, repõe os 3, né? O glico, o mineral e o androgênio. O homem não precisa repor androgênio, porque aí tem um testículo, né, que produz testosterona. Beleza, né? Não precisa da DHA. Mas mulher frequentemente precisa, principalmente para a correção da libido. Tá bom? Então aí, usa isso aí o resto da vida, né? Enquanto tiver insuficiência adrenal. E lembrar que a gente tem que sempre orientar muito bem o nosso paciente. Ele tem que, né? Vai que ele está por aí, tem um trauma, sei lá, ele é atropelado e vai parar na Santa Casa, na UPA, desacordado, né, inconsciente. E aí ninguém sabe que ele tem insuficiência adrenal. Ele está lá internado, estresse. Ele precisa do cortisol para sobreviver a esse episódio de estresse. Se o médico não sabe que ele tem insuficiência adrenal, ele pode, morrer, né? Então esse paciente tem que carregar uma pulseirinha de identificação, um brochinho, sei lá, um pendurico, né, um pingente, tatuar no braço, na testa. Tenho insuficiência adrenal. Se ele for atendido em situação de urgência, o médico saber disso e aí repor corticoide em dose de estresse para que ele sobreviva a essa intercorrência aguda. Isso é fundamental. Às vezes o paciente chega desacordado, ele não consegue contar, né? Então tem que ter uma cartinha na carteira, alguma coisa que informe o médico que ele tem insuficiência adrenal, né? Porque o médico tem a tendência de tirar corticoide. Também tem essa coisa, né? Mas você usa esse corticoide faz tempo. Não precisa ficar usando esse corticoide todo. Às vezes o médico não sabe, né, que o paciente tem insuficiência adrenal. Ele vê, o corticoide dá osteoporose,
corticoide engorda, vamos tirar isso daí. O que ele não sabe é que o paciente às vezes está repondo, né, esse hormônio, porque ele é deficiente. Então tem que carregar essa identificação, isso é fundamental. E quando ele atravessa uma situação de estresse, grande cirurgia, politrauma, infecção grave, infarto, AVC, parto, né? Então assim, é recomendável aumentar em 2 a 3 vezes a dose de corticoide que ele está usando. E de preferência durante a intercorrência aguda, aí usa hidrocortisona EV, né? Naquela dose de estresse que eu mostrei para vocês, que é mais ou menos 300 mg por dia, 100 mg de 8 em 8 horas, okay? Que é a dose de estresse. E aí depois que melhorar do estresse, aí ele vai embora de novo usando a dose que ele sempre usava antes de internar, e aí vai bem tranquilo. Certo? Beleza? Então isso aqui é muito importante de orientar o paciente, senão o paciente morre. Ok? Em resumo, então, principais pontos que eu queria reforçar com vocês, que é importante vocês levarem dessa aula. Principais causas de insuficiência adrenal. A primária, que é a mais comum, né? Nos países desenvolvidos, a causa mais comum é a Addison, 90% dos casos praticamente, então é autoimune. Mais da metade das vezes associada a síndrome poliglandular autoimune. No Brasil e nos países pobres, né, Venezuela, Cuba, todos esses países vagabundos, mais comum é ser infeccioso, tuberculose, PCM, AIDS, criptococose, histoplasma, citomegalo, tá? Pode ser causa importante. E das causas secundárias, a mais comum é o uso de corticoide por tempo prolongado para tratar alguma doença inflamatória. E aí parou de repente, aí faz insuficiência adrenal. Enquanto ele está usando, ele tem síndrome de Cushing, né? Claro, né? Tem sintoma de excesso de cortisol. Parou, faz insuficiência adrenal. Os sintomas são muito vagos, são inespecíficos, então é muito comum ter atraso no diagnóstico, passar batido mesmo, então tem que ter um alto índice de suspeita para você lembrar que existe, né? E aí fazer a investigação. O diagnóstico é por dosagem de cortisol e o tratamento é basicamente reposição de glicocorticoide, se for primária, junto com mineral corticoide. Se for secundária, muitas vezes não precisa, só o mineral está bom, né? E principalmente com androgênio, se for mulher, para homem não precisa. Então isso aí pro resto da vida. E aí aquela identificação, aquela orientação que é fundamental, que salva vidas. Tá bom, gente? Agradeço a atenção. Vou botar uma foto dos meus pitocos, Miguel e Sofia, lindos.